Imagine o melhor game que você já jogou. Agora, imagine que você não controla o personagem principal. Você age como ele, determinando cada ação e fala. Mais ainda, você tem domínio sobre seus pensamentos, você escolhe o que o motiva, que antecedentes o trouxeram à aventura atual. Você conhece como ninguém seus anseios, traumas, objetivos e medos. Você o constrói. Você é esse personagem. Imagine que a trama pode ser detalhada e complexa de uma forma que nenhum livro, filme, game ou série poderia proporcionar. E que você moldará essa história junto com seus amigos, sem qualquer limitação de roteiro ou de software. Você pode fazer o que quiser, ir aonde quiser. Seu personagem vai evoluir indefinidamente enquanto existir nesse mundo inventado. Sua jornada vai enfileirar vitórias e derrotas, rendendo mais temporadas que Grey's Anatomy e Supernatural. Apenas imagine. Você vai precisar de alguns amigos, alguns dados, alguns livros, papéis e lápis, mas principalmente imaginação. E como esse é um recurso infinito em nossas mentes, você tem agora mesmo 90% da matéria-prima para jogar o melhor jogo da sua vida. Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos. A sigla RPG vem de Role Playing Game, ou Jogo de Interpretação de Personagens. Um jogo cujo objetivo é construir uma história, agindo como os personagens dela em uma espécie de teatro de improviso, ou seja, não há roteiro, mas não é bagunça. Um dos jogadores é denominado narrador ou mestre, e a ele compete mediar todo o jogo. Ele escolhe o sistema de regras, o cenário e cria a problemática ou desafio da trama. Todos os demais jogadores, via de regra, interpretarão apenas um personagem cada, mas terão completo domínio sobre suas ações dentro da história, sem que mesmo o mestre possa interferir de forma direta nessas decisões. Na década de 70, os chamados Wargames eram muito populares nos Estados Unidos. Os amigos Gary Gygax e Dave Arneson eram tão aficionados por esse tipo de jogo que foram modificando suas regras a fim de esmiuçar cada vez mais os movimentos de suas tropas, a ponto de poderem determinar as ações de cada soldado em campo de batalha, como personagens de uma história de guerra. Nascia aí, em 1971, o Fantasy Game, que continuou sendo aprimorado até 1974, quando foi rebatizado de Dungeons & Dragons, do qual certamente você já ouviu falar. Fortemente influenciado pelas obras de Tolkien, o D&D é o mais popular até hoje e é situado em cenários de fantasia medieval, mas a dinâmica do jogo se alastrou pelo mundo durante a década de 80, se diversificando para todo tipo de cenário possível, já que o objetivo do jogo é construir histórias que elas sejam as mais épicas possíveis, com os personagens jogadores matando dragões, derrubando impérios galácticos, descortinando conspirações alienígenas ou dominando o submundo de criaturas sobrenaturais. A dinâmica do RPG é mais simples do que parece. O mestre escolhe o cenário e desenvolve a trama em que os personagens serão inseridos. Os jogadores, por sua vez, constroem seus personagens com pontos limitados, distribuídos da forma que julgarem mais conveniente. Se o jogador quer interpretar algo semelhante ao Conan, vai priorizar esses pontos em força física e habilidades de combate. Se quer algo mais similar ao Harry Potter, vai dar ênfase em conhecimentos arcanos e inteligência, e assim por diante. Quase nenhum RPG libera tantos pontos iniciais para se construir um personagem bom em tudo, como alguns protagonistas que andamos vendo por aí nos últimos anos. A construção do personagem não se limita à distribuição de pontos. Em RPG, o jogador precisa determinar a personalidade de seu personagem, os acontecimentos relevantes de seu passado, sua forma de lidar e interagir com o mundo à sua volta. Em suma, construir o que é chamado de background. As regras do sistema servem para que os personagens não extrapolem suas reais capacidades. Se determinado jogador alocou pontos em pilotar motocicleta e atirar com pistola, ele sabe fazer isso. Mas se quiser usar tais habilidades em um contexto de desafio, vai precisar colocar essas habilidades à prova. É aí que entram os dados. O sistema de jogo vai determinar quais são as chances de um personagem realizar um feito, baseando-se na habilidade do personagem e na dificuldade ou facilidades resultantes da cena. Atingir a arma de um inimigo distante com um tiro de pistola será um teste bem difícil.
já dar um confere em um alvo caído geralmente não exigirá teste algum. Quem faz o ajuste fino, determinando os valores exigidos dos jogadores nos dados, é o mestre, se baseando nas regras do sistema. Para os amantes de artes cênicas, existe uma forma de se jogar RPG chamada Live Action, em que os jogadores se fantasiam de seus personagens e interagem uns com os outros, em algum cenário. Quando se estabelece a necessidade de algum teste, esse geralmente é feito de modo a atrapalhar o mínimo possível a imersão dos jogadores. Como já dissemos, o sucesso de D&D inspirou outros jogos de RPG com diferentes temas e ambientações, como super-heróis, terror, ficção científica, cyberpunk e muito mais. Além disso, os RPGs também expandiram para outras mídias, como livros, quadrinhos, filmes, séries e jogos eletrônicos. Aliás, muita gente conhece RPG apenas por sua versão dos games, sem saber nada do jogo original que inspirou essas mídias. No Brasil, o RPG chegou ainda na década de 80, com exemplares importados de D&D, mas já em 1991, a editora Devir publicou em português seu RPG GURPS, um sistema genérico que poderia ser adaptado para qualquer tipo de cenário. No mesmo ano, foi lançado o primeiro RPG nacional, Tagmar. Ainda na década de 90, Vampiro à Máscara se tornou o RPG mais popular no Brasil. No começo dos anos 2000, se consolidaram no país títulos nacionais como Tormenta e 3DT, sendo bastante jogados até hoje. Abstraindo-se da rivalidade normal entre os jogadores, o RPG estimula cooperatividade, haja visto que no jogo não há um vencedor. Todos os personagens precisam unir forças para superarem os desafios impostos pelo mestre, que vale ressaltar, não joga contra os jogadores, mas sim gerencia o desafio na construção de uma história empolgante. Jogar RPG desenvolve também nos praticantes a criatividade, raciocínio estratégico, imaginação, expressividade, o gosto pela leitura e certa agilidade em cálculos básicos, sem falar que o jogo ajuda a fortalecer os laços de amizade entre os jogadores. Apesar de proporcionar tantos benefícios, os RPGs também foram alvos de polêmicas e preconceitos, sendo acusados de promover violência, satanismo, alienação. No entanto, é muito claro para qualquer um que toda forma de entretenimento pode ser utilizada para tentar justificar ações impensáveis cometidas por pessoas mal intencionadas. Como sempre enfatizou em seus livros o autor nacional de RPG Marcelo Deldébio, isso é apenas um jogo. A realidade é muito pior. A despeito das polêmicas, o RPG tem saído da obscuridade em grande estilo, sendo representado de forma positiva nas mídias mais populares. Em 2022, chegou ao serviço de streaming da Amazon Prime Video a animação A Lenda de Vox Machina, cuja trama é toda baseada na campanha de D&D jogada por dubladores profissionais e registrada em seu podcast Critical Role. Em 2023, estreou nos cinemas Dungeons & Dragons – Honra entre Rebeldes, filme considerado um sucesso de público e crítica. E você, chegou aqui por ser um assíduo jogador de RPG ou estava curioso para entender melhor esse passatempo? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Mas se você quer saber como seria o mundo se os Neandertais ainda existissem, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. As fontes e os links relacionados ao tema estão na descrição. Obrigado por assistir e até mais!